Bom dia mais uma vez, então, a todos vocês. É um prazer inenarrável estar aqui novamente no CRIA Unicamp, porque eu sou CRIA Unicamp. Então, e para falar de Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, essa obra maravilhosa, e que estava conversando aqui um pouco antes sobre como é voltar à Unicamp para falar sobre um livro que eu li no meu primeiro ano de graduação. Não por ser uma leitura obrigatória, na verdade não, eu sempre fui leitor de Clarice Lispector e o da Hilsch. Aí um dia uma amiga, no primeiro ano de graduação, falou assim: Vinícius, você precisa ler um negócio. Eu falei, ler um negócio? Já tinha tantas leituras para fazer, né, durante o curso. E era justamente Caio Fernando Abreu e Morangos Mofados. E ali eu fui descobrindo o mundo, porque esse é um autor que tradicionalmente não cai na escola. Nós não vemos, agora com a exigência na lista da Unicamp, a coisa vai mudar de figura. Aliás, precisamos dizer aqui sobre o caráter inovador da lista de leituras obrigatórias da Unicamp, que tanto tem inovado nos últimos anos. A gente vê isso também numa outra banca, num outro vestibular, tem acontecido, mas a Unicamp faz tempo que está nesse processo de inovação, né? Esse caráter vanguardista que o próprio Zeferino Vaz falou aqui no vídeo lá em 1981, quando eu nem tinha nascido. O Zeferino ele faz um apontamento sobre uma Unicamp que é inclusiva, sobre uma Unicamp que pretende colocar as pessoas aqui dentro e servir principalmente a sociedade. E essa função o CRIA tem desempenhado muito bem. A gente viu aqui depoimentos de alunos que estavam no ano passado, que entraram nos cursos que queriam. Então isso aqui é realmente fundamental e incrível, a gente precisa valorizar esse tipo de iniciativa. Mas, sem mais delongas, nós vamos falar então sobre essa obra Morangos Mofados. Pessoal, ao falar de Morangos Mofados, a gente já começa a pensar sobre o título e sobre o autor, né? E, em primeiro lugar, eu, né, já fiz a minha apresentação, sou CRIA Unicamp, estudei aqui, fiz graduação em letras ali no IEL, entrei em 2010, saí em 2014, depois fiz mestrado, defendi em 2019. E agora a gente vai falar do Caio, que é muito mais importante, muito mais interessante. O Caio ele nasceu em 12 de setembro de 1948 e faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996. E tem alguns dados biográficos, eu sei que a gente não pode, quando vai fazer uma análise de texto ou uma análise de uma obra, ficar muito focado a biografia de um autor, porque senão a gente acaba confundindo algumas coisas e fica muito no estudo biográfico, mas eu adoro biografia. Até brinco com os meus alunos tradicionalmente que em literatura a gente não faz fofoca, nós falamos sobre biografias. E a biografia do Caio é muito interessante porque o Caio é um daqueles autores que enfrentou o seu tempo, em vários sentidos e por várias questões. O Caio é um autor assumidamente gay, que foi acometido pelo vírus do HIV num momento em que não havia tratamento, e ele vai falecer em decorrência da AIDS, em 1996, pouco tempo antes da medicação, né, que começou a ser utilizada para o controle do vírus, né? Se hoje é um estigma falar sobre HIV ainda, infelizmente, mesmo com o tratamento, mesmo com os portadores ficando indetectáveis e não transmissíveis, imagina nessa época. Ele escutou isso publicamente. Então, sendo assumidamente gay e com HIV, ele passou por todos esses perrengues aí. E faleceu muito cedo. E ele é um dos representantes da nossa literatura de maior relevância. Eu até vou fazer apontamentos aqui para vocês, no sentido da gente perceber as referências que são mostradas, as conexões que aparecem no texto. Ele fala de vários outros autores, então a gente vai perceber muitas conexões aqui, tudo bem? Mas esse cara, por ter esse caráter de enfrentar, se colocar e dar nome às coisas, ele vai pagar um preço, porque a liberdade, ela precisa ser bancada. E a liberdade, para ser bancada, impacta nos nossos afetos, gente. Afeto afeta. Afeta a nós e afeta aos outros, em muitos sentidos. Inclusive o Caio foi perseguido, né? A gente está falando num contexto de repressão no Brasil muito forte.
o Caio foi perseguido e ele vem passar um tempo, vamos dizer assim, de isolamento e exílio, na casa de uma outra escritora que morou em Campinas, que é a Hilda Hilst. E hoje o Instituto Hilda Hilst é aqui em Campinas. Não sei como está a programação, mas ele fica aqui em Campinas, né? Então ele vai ter essa conexão muito forte também com Campinas num determinado período. Tudo bem? Bom, de cara, quando a gente abre o texto, quando a gente vai olhar para o livro, a gente tem essa descrição aqui, essas duas citações. Uma da Clarice Lispector e a outra do Osman Lins. Da Clarice Lispector ele vai dizer: quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Porque ao ler os textos do Caio, a gente percebe que a matéria dele para a escrita é a vida. Então é uma literatura que tenta acompanhar a vida nas suas nuances e nas suas complexidades. Isso não é fácil, isso não é simples. Apesar da gente perceber nos textos do Caio Fernando Abreu uma tendência muito forte, né, a pensar sobre uma escrita mais simples, mais objetiva, mas existe uma plurissignificação ali muito forte. A gente vai ler um texto, gente, vocês não vão sair daqui com o significado pronto. Eu não vou fazer isso com vocês. Nós vamos tentar achar caminhos interpretativos para esses contos, tá? Então, quando ele fala da Clarice, que a Clarice é uma escritora que quem já estudou sabe que ela tem uma carga psicológica, emocional, introspectiva muito forte. A Clarice quer chegar, se é que dá para chegar, no é da coisa, na nossa profundidade, nos nossos mais secretos medos. E o Caio faz esse processo de investigação nos textos dele. E o outro excerto que ele traz é o Guerra Sem Testemunhas, do Osman Lins, que ele vai falando tudo. Tem uma ironia também aqui quando ele traz esse trecho, né? Porque ele diz assim: achava belo, a essa época, ouvir um poeta dizer que escrevia pela mesma razão porque uma árvore dá frutos, morangos mofados. Se só bem mais tarde viera a descobrir ser um embuste aquela afetação, que o homem por força distinguia-se das árvores e tinha de saber a razão de seus frutos, cabendo-lhe escolher os que haveria de dar, além de investigar a quem se destinavam, nem sempre oferecendo os maduros, e sim podres, até envenenados. O Caio não vai entregar uma literatura para a gente que, apesar do tempo de dificuldade, não é uma literatura fácil. Ele não está escrevendo para apaziguar a nossa vida e nos tranquilizar. O Caio vai entregar justamente os morangos mofados. Isso que causa uma ojeriza em nós. Entregar aquilo que não está adequado, entregar o podre, o mofado, é fazer com que a gente se depare com aquilo que a gente foge, com aquilo que a gente não enfrenta. Então, acima de tudo, em Morangos Mofados, nós temos uma obra que nos convoca a um mergulho interno sobre aquilo que a gente esconde, sobre aquilo que a gente não nomeia. Porque o primeiro passo para enfrentar qualquer situação na vida, qualquer dificuldade, qualquer crise, é nomear. A gente dá nome para dar corpo e conseguir enfrentar, tá bom? Então, o contexto dessa obra, né, publicada em 1982, eu estou falando então, portanto, de um contexto de repressão no Brasil. E quando a gente observa que é um contexto de repressão, o Caio vai trazer isso afetando a subjetividade das pessoas, das personagens, mas acima de tudo, ele mostra para nós também como é que essas personagens lidam com isso, porque, gente, pode haver a repressão que for, a subjetividade e a liberdade caçam jeitos de existir. Nós estamos falando de uma literatura que existe, resiste e insiste na vida. O Caio insiste na vida, por pior que possa ser, por mais caçadora das liberdades individuais, mas ele busca essa vida, né? O é da coisa. Nós estamos falando então período de repressão e construção de um projeto artístico, literário, pautado então por essa busca pela liberdade.
Tem uma professora, uma crítica literária muito famosa, muito conhecida, muito interessante, que é a Heloísa Buarque de Holanda, e uma vez ela fez um vídeo, pediram para ela fazer um videozinho falando sobre o que é literatura. E nesse vídeo ela vai dizer sobre o que é literatura na concepção dela, e ela vai dizer sobre um momento e um período, que é o período da ditadura, em que dizia-se de um vazio cultural. Ela falou assim, não tem vazio não. Tem um negócio aí que pode não estar sendo publicado. As editoras podem estar com medo, pode ter censura, mas a coisa está acontecendo. Ninguém barra a vida, gente. A vida acontece. A depender de, apesar da repressão, apesar de tudo, a vida, enquanto houver vida, enquanto houver desejo, ela vai acontecer, tá bom? Possibilidades de leitura, né? Nós podemos pensar numa construção fragmentária, os textos são fragmentados. O que significa um texto fragmentado? A gente não vai ter uma leiturinha linear na qual a gente chega num final e diz, é isso. São caminhos interpretativos. Aí vocês já podem começar a pensar, como é que a prova vai trazer isso, etc. e tal. Fiquem tranquilos. A banca vai fazer isso de um modo que você, sabendo, conhecendo os textos, a partir de excertos e a partir dos enunciados, porque o enunciado é seu melhor amigo numa questão. Mas se você ignorá-lo, ele é seu pior inimigo, tá bom? Então essa construção fragmentária, eu tenho pontos ali de entrada para o texto. Eu tenho possibilidades interpretativas. A verdade nua e crua, se é que existe a verdade nua e crua, ela não nos é revelada de cara. E por isso vai ser uma narrativa lacunar. A gente tem lacunas que podem ser interpretadas, que podem ser preenchidas por nós leitores, ok? Densa, como Caio Fernando Abreu, Caio que é leitor de Clarice, que viveu com Hilda Hilst, todas essas questões aí ligadas à existência humana. Um erotismo muito presente, e aqui quando eu falo de erotismo ou de textos libidinais, gente, libido não é necessariamente o ato sexual, ou está relacionado necessariamente ao ato sexual. Libido e erotismo tem a ver com a força da vida, aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos coloca para jogo. Pode ser o sexo, e se vocês, quem leu a obra sabe que nós temos cenas assim, mas é isso que faz um movimento, é isso que constrói então algo, o interesse, tá bom? E uma revisão dos valores próprios dos períodos de repressão. Quando eu digo revisão, é porque as personagens aparecem ali num contexto para nós que elas estão vivendo. E a gente vai olhar para determinados comportamentos e esses comportamentos vão soar como ridículos. Então é um jeito que o Caio constrói essas narrativas, constrói esses contos. Ele não diz diretamente que é absurdo ou não, mas a gente vai lendo e vai acompanhando a vida das personagens e vai percebendo isso, a depender do conto, tá? A Unicamp separou para vocês 6, né, dos contos que estão ali, daqui a pouco eu vou passar por eles. A gente tem uma organização aqui que é a seguinte, a gente tem o mofo, a primeira parte, são 3 partes, o mofo, que é dedicado à reflexão sobre os tempos da ditadura militar, né, então essa vida que é impedida. A gente tem os morangos, que é a parte que está voltada às transformações interiores, e a gente tem a terceira, que tem um conto que empresta o título para a obra, que é Morangos Mofados. Só que essa parte aqui, esse conto não está na lista das exigências que a Conveste colocou para vocês. Tudo bem? Então a gente vai se ater muito mais aqui a essa parte do mofo e a parte dos morangos. Fechou? Quais são os contos escolhidos que nós temos? 3 do mofo, que é o diálogo, o Além do Ponto, o Terça-feira Gorda e depois Morangos, Pera, Uva ou Maçã, o dia em que Júpiter encontrou Saturno e aqueles 2. Então temos um universo aí de 6 contos, tá? Ele vai trazer, antes de começar a parte do mofo também, mais 2 citações. Então o modo de construção textual do Caio Fernando Abreu, nesses contos, ele traz as citações antes, ele vai direcionando a nossa leitura, ok? Então aqui, por exemplo, ele traz uma citação do Garcia Lorca sobre essa coisa do ficar ali num campo chorando, esperando.
Depois ele traz o Henrique do Vale, chamado Monstro de Fumaça. Interessante já pensar nesse título, né? O que é um monstro de fumaça? Como é que a gente pensa nesse monstro de fumaça? O monstro está ali, mas ele é de fumaça, ele dissipa teoricamente fácil, mas ele também está ali. É algo que você não pega materialmente, porque às vezes quando você tem um inimigo declarado, ou sabe qual é o problema, o problema está nomeado, é muito mais fácil de enfrentar. Agora, quando está sorrateiro, está escondido, aí a complicação vem, aí é muito mais difícil. E ele diz: o monstro de fogo e fumaça roubou minha roupa branca, o ar é sujo e o tempo é outro. Pensar que o ar é sujo traz aí uma densidade muito grande, né? Como é que eu respiro esse ar que é sujo? Porque o sujo também é algo que eu visualizo. Uma coisa é falar assim, o ar está poluído, né? Então eu estou respirando, essa poluição está entrando. Mas e esse ar, então, que é sujo? Eu sei que está sujo, eu sei de que jeito, porque eu percebo, mas eu não sei muito bem como, porque o ar a gente não enxerga. Então o Caio vai trazendo essas inspirações como numa sutileza para a gente poder pensar e analisar os contos que virão a seguir. O primeiro que eu trouxe chama Diálogo. E para quem já leu a obra, vai achar que a estrutura é estranha, diferente, e é mesmo. Não é o tipo de construção que a gente tem tradicionalmente nos contos. Por quê? Porque está numa estrutura dialogal. O conto chama diálogo e a estrutura do conto é dialogal. Está exatamente desse jeito. É um conto curto, em que nós não encontramos uma definição sobre o que eles estão falando. Como eu já disse para vocês, estamos pensando numa narrativa fragmentária. Aqui eu coloquei um trechinho. Então, personagem A, personagem B, que nós não sabemos quem são. Diz assim: você é meu companheiro. Uma afirmação. Você é meu companheiro. Eu disse: o quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro, só isso. Tem alguma coisa atrás, eu sinto. E aí termina com ad infinito. Lógico que aqui só tem um trecho, mas o conto, 2 pagininhas. Você abre e esse é o diálogo o tempo todo. Agora a gente precisa pensar no que eles estão falando. Porque companheiro pode ser aquele com o qual eu me relaciono afetivamente, no sentido de amor, no sentido de namorados, ou, quando eu penso em companheiro, aqui tem um signo político. O termo companheiro foi muito utilizado em períodos de repressão para falar justamente daquele que estava ali no mesmo grupo, que estava se apoiando, lutando contra a repressão, para não ser preso, para não ser torturado, sobrevivendo. Por quê? Sobreviver também é sobreviver. Como é que a gente vive? De que jeito a gente caça e a gente acha para viver num contexto que a vida é inóspita? Porque, como eu disse, enquanto houver desejo e vida, a gente vai continuar vivendo. A vida pulsa, tá bom? Então a gente tem esse signo aí do companheiro que a gente não sabe muito bem como é. Mas o que pega nesse texto aqui? O que grita nesse diálogo? Porque diálogo pressupõe uma comunicação. Então nós estamos falando, nós estamos compartilhando alguma coisa que minimamente eu sei o que é e você também sabe. Então nós estamos aqui numa aula na qual eu estou falando de morangos mofados. Você pode até não ter lido o texto, os textos, mas você sabe do que eu estou falando, a gente tem uma coisa compartilhada. Aqui tem um negócio compartilhado que não é nomeado, que não é dito. Em momentos de repressão, há um segredo e um medo instaurado no ar. Então, nesse texto também há o medo. O medo de nomear e dizer: que companheiro é esse? Do que você está falando? Será que a gente está falando da mesma coisa? Porque a depender do que se entrega, seja no amor, seja num contexto de repressão, nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando do nosso mais íntimo, nós estamos falando daquilo que importa para nós. Tudo bem? E então a gente tem essa estrutura de diálogo que rompe com o que é tradicional, num conto. O Mário de Andrade,
um importante nome da literatura brasileira, ali da Semana de Arte Moderna e da primeira geração modernista, heróica, iconoclasta no Brasil, ele vai trazer uma definição dizendo que o conto ele é insondável. Então, você tem uma coisa no conto de uma estrutura que você não define com facilidade. E cada autor traz o seu estilo. Então, essa estrutura de diálogo rompe com o que era tradicional no conto, daquela narrativa que a gente chama de prosa. Lembrem-se que a prosa é aquele texto escrito em parágrafos, aquele texto tradicional. Uma aparente incomunicabilidade, porque a gente não sabe muito bem o que é, mas tem um negócio ali que é compartilhado, mas que não se diz por medo do que não sabemos exatamente, pode ser do amor, pode ser da repressão. Mas acima de tudo tem a sobrevivência. E o medo de nomear ou dizer abertamente do que se fala. No tempo do mofo, no tempo da repressão, o medo é uma forma de resistir e sobreviver, é um jeito de viver. Mas mesmo com medo, as pessoas vivem, elas continuam. Então esse é o primeiro textinho, curtíssimo. E aqui, gente, eu vou falar para vocês da importância que tem da leitura dos contos. Nós estamos aqui numa aula curta, eu tenho que falar de 6 contos para vocês, então eu estou um pouco correndo contra o tempo. O segundo texto da lista é o Além do Ponto. É interessante perceber esse nome, Além do Ponto, aquilo que ultrapassa. Ultrapassa que ponto é esse? É o ponto de ônibus? O ponto de ônibus pode ser o ponto final, o ponto onde você vai descer, o ponto onde chegou o seu destino, ou o começo de uma nova coisa. Eu pego um ônibus e chego a um determinado lugar e dali vai começar alguma coisa. Eu também posso pensar em Além do Ponto como ponto final. Voltando a Clarice Lispector, ela tem um estilo muito interessante de escrita, que às vezes ela começa o texto com uma vírgula e termina também com uma vírgula, porque antes daquela narrativa você tem todo um dizer, toda uma vida que aconteceu, e depois também tem. Então, quando o Caio coloca esse título, Além do Ponto, de que ponto nós estamos falando? E aí eu coloquei 2 trechos, o começo e o final aqui para a gente pensar, porque literatura não tem como não falar sem trazer um fragmento para a gente poder pensar. Dizia assim: chovia, chovia, e eu ia, chovia 3 vezes, chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva, nem nada. Eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato, apertada contra o peito. Galera, essa repetição de palavras aqui, chovia, 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 o que isso revela para nós? Uma carga dramática. Essa repetição e essa insistência no chover traz uma carga dramática que a gente vai perceber ao longo do texto. Não é o único momento, porque obviamente eu não estou mostrando o texto todo para vocês, mas a gente tem essa carga dramática. É uma personagem que internamente está ali afetada, né? Está se movimentando com alguma coisa que está pegando. Aí tem uma outra coisa, a chuva é muito interessante quando a gente está dentro de casa, né? Agora, quando você precisa sair, você tem um compromisso, você vai ter que enfrentar a rua, ela não é tão interessante assim. Ainda mais quando você está sem guarda-chuva, está sem a proteção, está desprotegido, indo para um destino sem essa proteção. Então, a gente tem uma personagem que está se jogando numa situação, tá? E é interessante porque isso vai acontecendo ao longo do texto, e a gente percebe esse caminhar. E outra coisa, essa garrafa de conhaque barata, apertada contra o peito, tem uma simbologia aí muito interessante. O conhaque altera a consciência. O álcool dissolve aquilo que a gente tem de mais certo, de mais concreto, aquilo que a gente, da nossa máscara social, e faz com que a gente tenha uma, sem nenhuma apologia, mas faz com que a gente tenha uma certa flexibilidade ali diante daquilo, né? E contra o peito, né? Ele está protegendo essa garrafa
Ele está segurando o peito, o lugar do sentimento. O que é que está acontecendo aí? E aí no final, ele diz assim: e eu pensei com força, então, que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Beberíamos o conhaque. Só essa construção verbal aqui já mostra que não bebeu. Não aconteceu. É a expectativa de que algo pudesse vir a ser, mas não aconteceu. Ficou parado, ficou no campo da expectativa. Sabe quando a gente está imaginando que vai encontrar alguém, que vai ter um date, faz planos, manda mensagem, fica esperando aquela mensagem, de volta, a resposta. E aí você vai, e de repente você descobre que não vai... No fundo você já sabia que não ia acontecer, né? Porque não está dando a contrapartida ali. Mas é mais ou menos isso que está rolando aqui. Nós temos uma personagem que está com essa carga dramática. O Caio Fernando Abreu gostava muito de horóscopo, né? Inclusive tem alguns textos, inclusive outros do Morango Mofados, que vão passar pela essa coisa da astrologia, que provavelmente a gente tem alguém mais canceriano, né? Mas, desculpa os cancerianos do grupo. Mas enfim. Aí então continuando, e eu pensei com força então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio, nem tanto frio, mais umidade entrando pelo pano das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e fumaríamos, beberíamos sem medidas. Haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido, e o olho dele posto em cima de mim, ducha morna distendendo meus músculos. Tem todo um cenário aí de algo que ele imaginou que aconteceria. Beberia, ouviria música, tomaria um banho morno, mesmo tendo chegado molhado. Então esse chegar molhado, nessa situação aqui que a gente percebe que fisicamente, por causa das roupas, existe uma desconstrução, algo que está se desfazendo aí, né? Porque a água penetra na roupa, entra pela sola, tem um incômodo, mas tudo isso valeria a pena, porque tem toda essa expectativa daqui, mas isso não vai acontecer. Inclusive no final do conto, essa personagem chega, bate na porta, bate, isso é dito várias vezes, né? Por isso que eu estou dando essa ênfase, e a porta não se abre. Porque não há atrás daquela porta aquilo que ele imaginou que aconteceria. O que ele imaginou? Eu estou jogando alguns campos interpretativos. Isso aqui para mim grita uma situação imaginada de envolvimento amoroso. Mas isso também não é dito de um jeito assim explícito como a gente imagina, né? Você vai pegando as nuances do texto. Então, quando vocês fizerem a leitura e tiver alguma dificuldade, pensem no seguinte, né? Nada é muito dito explicitamente nesses textos. Mas esse é um conto que o cara chega lá no final e ele não encontra. Ele bate na porta. Bate. Agora pode pensar que a pessoa que está do outro lado não queria atender, né? Sei lá, podia ser uma relação tóxica, algo que acabou, a outra pessoa estava se protegendo, porque tem uma carga dramática alta aqui. E como o texto está em primeira pessoa, e aí, gente, desde Dom Casmurro eu não confio muito em narrador em primeira pessoa. Não dá. Quando só tem uma vertente ali, uma narrativa unilateral, um só falando, fica esperto. Quando você começa lá naquele grupinho ouvir a treta e só tem um falando, acenda o sinal de alerta e a luz amarela. Porque o narrador em primeira pessoa não é confiável, não. Coitada da Capitu, né? Padeceu por causa disso. Bom, vamos lá. Então a gente tem essa narração em primeira pessoa, essa carga dramática e um pessimismo no conto. Porque conforme você vai lendo, ele vai fazendo as coisas, ele está fazendo muito ali sozinho, né? Eu pelo menos tive a sensação enquanto eu fazia a leitura, não tem algo que seja dito no sentido de pensar que o outro está em alguma medida correspondendo. Não há correspondência, não há troca. Ah, professor, mas eu posso pensar que em algum momento essa troca existiu? Não sei. O narrador em primeira pessoa tem uma visão fragmentária, a gente só está vendo um pedaço da história. Que é a característica que vai unir esses textos do Caio Fernando Abreu, tá? E mais, o desejo daquilo que não vai acontecer. Ele deseja essa situação, por isso que ele está fazendo, por isso que ele está enfrentando a chuva, por isso que ele está segurando a garrafa de conhaque barato contra o peito.
Ele tem o desejo daquilo que não vai acontecer. Sabe quando as pessoas dizem assim, ai, saudade daquilo que a gente não viveu? Gente, para com isso. Você só tem saudade daquilo que você viveu. Não tem como ter saudade do que não viveu. Isso é o quê? Imaginação, fantasia, talvez delírio, em alguns casos. Mas aí já é uma outra seara do conhecimento, tá bom? Bom, esse conto aqui, Terça-feira Gorda, já é o terceiro, né? Terça-feira Gorda. Terça-feira Gorda, eu coloquei a máscara, porque nós estamos falando de um contexto de carnaval. E aí, para nós brasileiros, pensar em carnaval já remete a quais ideias? Liberdade, agitação, bloquinho de rua, flertes, namoros. Aí dizem assim, namoro que começa no carnaval, amor, como que é? Não termina, não chega na quarta-feira. Assim, mentira, começa e tem alguns que sobrevivem, tá? Muito tempo. Bom, mas esse conto chamado Terça-feira Gorda, ele vai fazer com que a gente pense nessa aparência de liberdade, porque fala-se muito. Até no trecho aqui do Zeferino Vaz, ele fala alguma coisa de um povo cordial e tal. Gente, brasileiro não é cordial, não. Vamos destruir esses mitos aí que foram feitos ao longo do tempo. Ai, brasileiro é um povo cordial, festivo e alegre, até a página 2. Porque quando a gente entra no contexto da discriminação, da homofobia, do racismo, essa cordialidade vai pro chão, ela some. É cordial com quem é parecido com os grupos majoritários e hegemônicos, porque quando cai na diversidade, quando a diversidade se mostra, aí a gente vai ver a cordialidade onde vai parar. E Terça-feira Gorda é interessante, né? Porque a terça-feira de carnaval é aquele suspiro de festa ainda, porque depois vem a quarta-feira de cinzas. Até lembro do texto do Padre Vieira, quem já foi meu aluno aqui sabe, né? Ter quarta-feira de cinzas é um momento de introspecção, que vai começar a quaresma. E aí o corpo passa a ser visto ou relembrado como um elemento de pecado. Na Terça-feira Gorda ele tá para o pecado, ele tá para a diversão, ele tá para a festa. Isso movimenta um país. O Caio tem um trecho nesse conto que ele diz assim: a dor é o sentimento que não usa máscara. E nós vamos ter uma construção nesse texto que é, de novo, um texto curtinho, uma construção ali que vai gritando uma libido, mas que a coisa vai se desfazendo, né? Estou dando vários spoilers, porque eu acho que literatura não tem spoiler, tá, galera? O texto literário, ele é literário porque ele não perde a capacidade de fazer sentido e de construir significados com o passar do tempo, não é? O que faz um texto ser literário? Não perder a capacidade de fazer sentido, conexões. Nós estamos falando de um texto aqui que foi publicado nos anos 80 e que hoje a gente poderia trazer para nós de novo para pensar sobre a sociedade brasileira. Evoluímos, mudamos, talvez na roupinha, mas a essência humana, o medo da falta, o medo do desconhecido e a tentativa de manutenção de poder permanecem aí. E o autoritarismo está sempre à espreita. Bom, de repente, ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava nos olhos, quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei, quase sorrindo também. É o primeiro encontro desses moços aqui, desses rapazes. Eles estão se olhando, tem aquela dúvida, vou ou não vou? Será que rola, será que não rola? E nós estamos pensando no contexto dos anos 80. A homossexualidade nos anos 80 e 90, até hoje, os crimes de homofobia estão aí, não me deixam mentir, como os gays e toda a comunidade LGBTQIA+, é perseguida. Ainda hoje. Nos anos 90, na televisão, quando discutia-se a pandemia de HIV e AIDS, dizia-se abertamente que os gays deveriam ser isolados numa ilha e morrerem. Isso era dito no programa da Hebe. As pessoas eram entrevistadas na rua, perguntava-se o que devia ser feito e dizia que os gays deviam ser assassinados. Estou falando dos anos 90. Eu nasci em 91, tenho 32 anos. Faça as contas. É ontem, gente. É ontem. Então essa cordialidade, né? Cadê? Pra quê e pra quem? Enquanto isso, nos domingos à tarde, a programação da televisão mostrava coisas que até Deus duvida e o diabo também. Mas enfim.
Então aqui esses dois estão ali na dúvida, vou ou não vou? O que está acontecendo? Rola ou não rola? Porque tinha o risco de uma violência. Será que esse outro quer? Será que não quer? Estava todo mundo meio bêbado ali. Existe um risco iminente de violência, mas também há o desejo. E eu disse a vocês desde o começo da aula, enquanto há vida e há desejo, há movimento. A liberdade caça jeito. A liberdade é como a água, ela vai procurando um jeito de existir. E aí, a gente tem toda uma construção bastante erótica e libidinal nesse texto. Eles vão se pegar, vão se beijar, vai ter um envolvimento ali erótico bastante forte, uma cena bastante intensa. E a gente vai nessa construção no texto, só que o desfecho é outro. Porque vai vir um grupo de pessoas, no carnaval, esse momento de liberdade, que a galera vai para pegação, né? De repente, não mais que de repente, alguém vai gritar contra esses caras. E vai ter um ataque violento, brutal e covarde. Porque, de modo geral, a característica dos ataques violentos e covardes é justamente não deixar que o outro possa responder, né? Então, dois que estavam ali sozinhos vão ser atacados por um grupo. Aí me lembro de um texto do Frei Beto que diz o seguinte: o quanto de civilização e barbárie existe em nós, né? A gente se diz de uma sociedade tão civilizada, mas ainda assim a gente tem esses arroubos de violência e de pessoas que atacarão umas às outras. E aí vem a cena final: mas vieram vindo, então, e eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Pontapé nas costas, pensa nessa dor e como que isso impacta alguém. Ele ficou no chão, estavam todos em volta, ai, ai, gritavam, olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa, entre as outras caras dos homens. Eu gosto dessa parte aqui, porque ele diz assim, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa. Por que ele teria culpa? Estavam ali fazendo o que todo mundo faz, ou o que todo mundo estava fazendo no mesmo contexto, com a única diferença é que ali havia o olhar punitivo e vigilante de uma sociedade que exclui o que não entende ou o que não quer entender. A boca molhada afundando no meio de uma massa escura, o brilho de um dente caído na areia. O final desse texto, eu discuti isso o ano passado com vários alunos, fica ali a cena de violência, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual que é o desfecho. O Caio deixa esse fragmento, essa lacuna ali. Do jeito que está descrito, me parece que aconteceu um assassinato. Eu, Vinícius, particularmente, porque a violência foi tão grande, essa coisa do dente voando, a poça de sangue da boca, tem um negócio ali muito esquisito, né? Mas o texto não revela exatamente isso para nós, mas o que nós sabemos é, se a gente fosse pensar num gráfico, se eu estiver errado, hein, professor, depois você me corrige, se a gente fosse pensar num gráfico matemático, você tem uma elevação ali libidinal, né, do erótico, do envolvimento dos corpos, depois você tem uma quebra na narrativa que vai para o chão imediatamente, você tem uma situação de violência absurda, né, que aí vem a agressão, vem tudo aquilo que a gente deveria ter ojeriza, pelo menos. Então é um conto que começa com essa história da terça-feira gorda, do carnaval, da festa, e mostra que essa festa pode ser perigosa para alguns. Inclusive tem um outro trecho, né, que eu falei para vocês o primeiro, que a dor é o sentimento que não usa máscaras, mas ele diz uma outra coisa muito interessante, que é a seguinte, era perigoso no carnaval não usar máscaras, porque eles estavam sem máscaras, eles estavam sendo quem eles eram, os outros que chegaram estavam mascarados, escondidos atrás do quê? Da hipocrisia.
Então a gente tem essa narração em primeira pessoa, o carnaval e o desregramento, que ao mesmo tempo o carnaval é esse período de liberdade, tal, mas você tem um regramento aqui, porque se você pode ter liberdade, desde que branco, hétero, dentro de determinados padrões. A incapacidade social de aceitação com a ruptura no código, repressão e homofobia, tá? Vou dar uma acelerada porque eu senti que meu tempo está acabando. E aí, não posso? Então tá. Olha, Juliana, cuidado com o que você permite. Daí a gente chega na segunda parte do conto, que é Morangos. E aí ele traz um trecho do Fernando Pessoa. Dá-me mais vinho, porque a vida é nada. Gente, vida não tem rascunho. A vida é isso, vida não tem ensaio, a vida é agora, a vida vai só de ida. Engana-se você achando que a vida vai ser o futuro. Ah, quando eu entrar na Unicamp, você já entrou, está aqui. Agora falta só uma coisinha, um detalhezinho, que vai dar certo. Que a gente constrói isso, a gente constrói no agora. Às vezes a gente fica muito preso ao passado, ou muito preso ao futuro, mas a coisa vai se construir agora. Se constrói agora, é nesse momento. Então quando tiver com medo, vai com medo mesmo, gente. Tem uma frase da Clarice que diz assim: e acendeu o cigarro da coragem e foi. Nada de acender cigarro, tá bom? Nem pode. Mas toma uma água, um suco e vai. Depois vem um outro trecho também do Henrique do Vale, o texto chama Os Morangos São Eternos. Interessante, né? Porque o título é Morangos Mofados. E aqui nós estamos dizendo que o quê? Os morangos são eternos. O morango chama atenção, o morango é apetitoso, o morango é bonito, o morango é vermelho, o morango pulsa a vida. O morango nos convoca, pelo menos nesse texto. Ah, o senhor não gosta de morango, tá, mas agora você vai olhar para o morango de um outro jeito, tá? Vamos ressignificar esse morango na tua vida. Chama o crush de morango. E aí, meu moranguinho? Cadê? Quem conhece Deus sente as coisas internas e é amigo dos morangos que nunca morrem. As ideias, os pensamentos, os sonhos não morrem. Eles continuam com a gente. Gente, a frase do Zeferino, que Unicamp que você quer? Que na verdade foi do desafio, mas o Zeferino lá dizendo o seguinte: de uma Unicamp inclusiva, de uma Unicamp que acolhe a comunidade, ele morreu e a coisa continua. O sonho permaneceu. Um sonho que é compartilhado, que é colocado para jogo, que é na vida que acontece com a vida do outro e, portanto, um senso de comunidade, ele não acaba. Ele floresce. A gente planta e ele floresce. E refloresce. A gente precisa, portanto, então, reflorestar nossos desejos, né, e compartilhar para que a sociedade talvez chegue a um lugar mais interessante. Mas vamos lá. Esse Pera, Uva ou Maçã, esse é um conto que mexe muito comigo, demais, assim, um conto que me incomoda. E aí eu dei essa aula pelo menos ano passado 9 vezes, depois ainda fui atrás de uns textos e discordei, mas enfim, não vou entrar nesses pormenores. Mas vamos lá. Chega uma paciente num consultório de um terapeuta, de um analista, e a primeira frase é: rói as unhas no momento em que abro a porta. A bolsa comprimida contra os seios. Tá vendo de novo essa imagem do peito? Lembra lá do outro conto em que o cara estava segurando a garrafa de conhaque contra o peito? Olha o sentimento amassado. Olha a repressão aqui no peito quando o contexto não é bom, não é favorável à própria existência. São sujeitos que têm demandas e não são acolhidos. Como sempre penso ao deixá-la passar, cabeça baixa, para sentar-se no mesmo lugar. Segundas e quintas, 17 horas, como sempre. Então nós estamos falando aqui de uma paciente que frequenta esse consultório para trabalhar com as suas demandas internas, psíquicas e sentimentais 2 vezes na semana. E essa fala aqui é a fala do terapeuta, narrador em primeira pessoa. Esse texto é altamente fragmentário. E aqui eu volto de novo àquela história. Não dá para confiar em narrador em primeira pessoa, hein, galera? Não confia cegamente. Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair. Feliz ano novo. Isso aqui já é o final do texto, mas antes eu preciso contextualizar um negócio. Essa paciente chega, esse terapeuta, a gente percebe que ele está incomodado.
E é ele que está narrando o texto. Ele acende um cigarro, ele sabe que o cigarro vai durar de 5 a 10 minutos. Ele está incomodado com o tempo, ele está incomodado com a própria calça, ele está incomodado com a meia que ele está vestindo. Ele está incomodado. E essa paciente conta uma história para ele que é a seguinte: ela estava no caminho para ir à terapia e ela diz que tromba num caixão, tropeça num caixão com morto. Cara, se você ouve uma história dessas, você vai ouvir, mas como assim? Porque não é comum você andar na rua e tropeçar num caixão. Mas antigamente, um negócio que talvez vocês não saibam, era muito comum os velórios acontecerem nas casas das pessoas. Tá? Isso é um ponto. Então essa paciente, que vai 2 vezes por semana à terapia e que visivelmente tinha passado já por uma situação mais problemática, ela tropeça no caixão, ela tropeça na morte, gente. Ela tropeçou na morte e ela continuou o caminho até a terapia. Tá bom? Isso é uma metáfora importante aqui, que eu estou trazendo para vocês, uma significação importante. E aí me lembro muito de uma música do Cazuza que diz assim: eu olhei para a cara da morte e ela estava viva. Ela decide continuar. E ela vai contando as coisas para esse terapeuta, ela leva a fruta para ele, mas no final da análise, ela diz o seguinte, no final da sessão, ela diz para ele: Feliz Ano Novo. Batendo a porta, e os olhos cintilam, os olhos dela brilham quando ela diz Feliz Ano Novo. Mas estamos recém em setembro, penso em dizer, apenas penso. Ela já fechou a porta atrás de si. Então ela foi e disse Feliz Ano Novo em setembro. Dizer Feliz Ano Novo em setembro, cronologicamente falando, pensando no calendário, não é das coisas mais interessantes, vai parecer soar um pouco maluco. Mas lendo o texto e percebendo que ela já vinha de uma carga simbólica e emocional bastante intensa, quando ela tropeça na morte, lá no começo desse conto, no caixão, e continua o caminho, e deseja Feliz Ano Novo, nós estamos pensando no contexto emocional, no contexto psíquico dessa personagem. Feliz Ano Novo. O que é Ano Novo? Todo mundo faz projetos no Ano Novo. A quantidade de bolão de Mega Sena que se faz, gente, apostando no dinheiro como uma saída para os nossos problemas, dá uma ajudada? Dá uma ajudada. Mas tem outras questões que são internas, que são da nossa formação subjetiva. Então ela diz Feliz Ano Novo, ela dá um presente para o terapeuta, o olho dela brilha, ela quer continuar, do meu ponto de vista. Mas esse terapeuta já está com uma visão enviesada. Esse terapeuta que está incomodado com ele mesmo, está incomodado com a bolsa que vai formar na calça quando ele sentar, talvez não tenha escutado isso. Porque ouvir é diferente de escutar. Eu estou ouvindo aqui o barulho do ar-condicionado, estou ouvindo um barulhinho de caneta, um negócio assim, mas escutar, perceber o que o outro está dizendo sem um julgamento prévio, isso é difícil, hein? É muito difícil. E aí o texto continua. Ela fecha a porta, torna a abri-la, mas não há mais ninguém na sala de espera, além da secretária lixando as unhas. Depois, caminho até minha mesa, toco a ameixa. Ela tinha trazido uma ameixa para ele. A cor de sangue, de vinho, parece refletir-se na superfície polida das minhas unhas. É tão lustrosa que brilha, a casca estufada, quase arrebentando pela pressão interna da polpa madura, que imagino amarela, sumarenta, estalando contra os dentes. Resolvo telefonar para seus pais aconselhando que a internem de novo. Por qual motivo? O texto é fragmentário, eu sei. Tem uma série de coisas aí que não são ditas. Mas eu tenho um incômodo muito grande, porque tradicionalmente a construção interpretativa que é feita desse texto fala-se dessa moça como alguém melancólica. Pode até ser, gente.
Pode até ser, tem uma melancolia, tem um sentimento depressivo muito grande, mas ela tropeça. Tem uma coisa que grita na minha leitura, que ela tropeçou na morte, ela decide continuar, ela diz feliz ano novo, ela tem projetos de futuro, ela leva um presente, uma ameixa. Ah, mas a ameixa tem cor de sangue. Gente, sangue é vida, né? Sangue é vida. Inclusive, na visão religiosa mais tradicional, o que se divide? O corpo e o sangue de Cristo. Compartilhando a vida. Então, tá vendo como os modos de leitura são diferentes? Eu li um mestrado outro dia falando que essa paciente é melancólica, não sei o quê. Fiquei assim um pouco... Falei, cara, tem uma coisa aqui pulsando, ela quer continuar. O processo não acaba. Daí ele decide interná-la. O que é internação? Hoje, fazer aqui um parênteses, nós temos uma visão muito diferente da internação de pacientes psiquiátricos no Brasil. Existe uma luta antimanicomial no Brasil muito grande, porque manicômio, sanatório, qualquer coisa que o valha, eram lugares de isolamento. As pessoas eram colocadas para serem isoladas, porque em alguma medida elas incomodavam. A depender do tempo, a mulher que não casava ia para um sanatório ou para o convento. Então esse incômodo com aquele que foge à regra é muito forte. E aqui a gente tem uma paciente com uma carga emocional muito alta de fato. Mas ela continua, né? E aí é interessante uma outra frase que aparece nesse texto, porque diz assim, a cor de sangue de vinho parece refletir na superfície polida de minhas unhas. É tão lustrosa que brilha. A casca estufada quase arrebentando pela pressão interna da polpa madura. Maturidade. Será que ela não tinha chegado à maturidade? Ou depois de tanto sofrimento e de tantas questões relacionadas à vida, ela não consegue fazer um atravessamento, não consegue chegar a um outro lugar? Não sei. Não está dito no texto. A gente tem um narrador, que é o terapeuta, incomodado, que está em primeira pessoa. A gente vai morrer com essa dúvida. A personagem vai continuar, porque ela está escrita. Um escritor deixa sua obra e seus personagens não morrem. Narração em primeira pessoa, relato fragmentário, como eu disse, um ambiente atravessado pelos incômodos e a questão da plurissignificação. Então a gente tem múltiplos significados ao mesmo tempo. Essas interpretações que eu fiz. Isso que eu acabei de dizer, eu achei trabalho de mestrado falando outra coisa. Por isso que eu estou jogando com os sentidos aqui para vocês poderem pensar, tá bom? Vou avançar para o dia que Júpiter encontrou Saturno, uma nova história colorida. Gente, sem mais delongas, né? Mas pensa, no dia que Júpiter encontrou Saturno, uma nova história colorida. Eu não entendo muito de astrologia, honestamente, eu fiz aquela brincadeira, mas porque eu pego aí no senso comum, né? O que eu vou ouvindo, mas não sei, mas o cara era meio ligado nisso. Mas quando eu penso que no dia em que Júpiter encontrou Saturno, você tem uma conjunção astral, astrológica, uma organização do céu. Então, tem coisas que só acontecem, é um marco, né? Tem coisas que acontecem naquele momento. Às vezes você vai ter experiências tão incríveis na vida, e aí você vai querer repetir, mas a gente era daquele momento. Por isso que eu falei, a vida é só de ida, é só naquele momento. É só naquele instante que você vai ter aquela possibilidade de vivência e de experiência. E aí a gente pensa numa nova história colorida. Cor. O que traz cor à nossa vida? O que traz cor à sua vida? O que traz aquele brilho diferente? E aqui tem todos os textos do Caio Fernando Abreu na obra Morangos Mofados, ele é dedicado a alguém. Alguns deles tem, além da dedicatória, tem uma citação. Aqui no caso é do Caetano Veloso, de uma música chamada Gente, e o trechinho é esse: gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Porque nas pessoas nós encontramos uma multiplicidade de sentidos, de conexões e de possibilidades. Quando você está disposto a olhar para alguém como um ser humano carregado de sentidos e possibilidades, você se abre para esse que é diferente, para isso que é para essas possibilidades significativas, né? Para o encontro, o amor se constrói. Esse ideal de amor romântico que a gente tem, que vai acontecer de uma hora para outra, vai ser uma hecatombe. Não, gente, amor é construído no dia a dia. Aliás, a gente precisa se perguntar, né? Como é que a gente ama? Para saber e para poder fazer isso. Mas enfim,
foi a primeira pessoa que viu quando entrou. De novo aquele encontro, aquela coisa mágica, né? Chega num lugar, na festinha, na revoada, e olha para alguém e vê aquela pessoa, né? Percebe que ali rolou algo. Tão bonito que ela baixou os olhos, meio com vergonha, né? Porque será que esse outro se interessa por mim? Será que deseja? Aquela dúvida existencial que a gente sempre tem. O outro disfarça, eu também disfarço, e fica todo mundo sem saber. Tão bonito que ela baixou os olhos, sem querer, querendo, que ele também a tivesse visto. Afinal de contas, quem não quer ser notado? Por mais que tenha vergonha, por mais que tenha medo, por mais que tenha dúvida, querer ser notado é um desejo que nós temos. Mais do que ser notado, né? Ser desejado. E aí vai acontecendo no texto toda uma construção de diálogo que é muito marcado pelo silêncio. Quem viu a estrutura desse texto vai ver assim, então tem uma conversa, conversas que são feitas justamente para alongar. Alongar o quê, gente? A possibilidade de trocar, eles não se conheciam. Então estão numa festa, era uma festa que estava rolando muita coisa ali, muita intensidade, vamos dizer assim, em termos alucinógenos. E aí, eles começam a conversar, e aí vem o silêncio, porque o silêncio é a possibilidade de pensar no que você vai dizer depois. Então, você vai ter um trecho de diálogo, silêncio, trecho de diálogo, silêncio. Se não me falha a memória, umas 6 ou 7 vezes isso vai acontecer. Porque estavam ali tentando construir, eu não conheço. Como é que eu vou falar sobre o quê? Aí tem um pedacinho que fala assim, me beija, beijo. Aí, né, acontece. Tá escrito, foi o Caio que escreveu. E aí chega no final, isso se desfaz. Cada um vai por um lado. Seguem o próprio caminho, como se aquilo... Aliás, como não? Aquilo fica como uma história de vida a ser contada, uma história colorida para ser contada. Porque as paixões eternas, gente, muito provavelmente, são as paixões não vividas. São aquelas que ficam no campo da fantasia, que ficam como uma história para sempre. Se ela vai ser vivida, ela vira amor, ela vira uma outra coisa depois, né? Ai, prof, é isso? De modo geral. Mas pode ser outra coisa com vocês, tá? Não quero destruir a ideia de ninguém. Bom, depois diz assim, de onde estava, não conseguiria ver os olhos da moça. De onde estava, a moça não conseguiria ver os olhos dele, mas as memórias de cada um eram tantas que ela imediatamente entendeu e aceitou, desaparecendo na janela no exato momento em que ele atravessou a avenida sem olhar para trás. Ele continuou o caminho, e ela também, e acabou essa história. Por que isso? Mas eles vão ter um encontro depois? Não sei, o Caio não contou. Ele deixa lacuna, gente, para a gente pensar. Para a gente também construir a nossa própria história, a nossa própria versão da história e a nossa história de vida. Porque sabendo disso, na próxima vez que você for paquerar, você vai lembrar. Tenta fazer continuar, né? Investe. Amor é construção, amor é progresso. Amor é insistência, resistência. Mas se for problemático, sai. Bom, diálogo e construção de uma proximidade esperada, mas não cumprida. Então eles estão ali, eles estão dispostos num determinado momento, eles vão conversar, eles vão ter esse contato. Mas estão ali tentando, mas ela não vai ser cumprida, porque a história acaba com cada um indo para um lado, né? O silêncio como forma de buscar mais palavras, eu disse, o silêncio é muito marcado nesse texto. Vários, vai aparecer assim, entre parênteses, silêncio, no texto várias vezes. Por quê? Porque eles estão buscando ali dar ensejo e continuar a história. Desejo de aproximação e desnudamento do outro. Porque o erótico se caracteriza, essa busca afetiva que a gente faz, quando está paquerando, quando está conhecendo alguém, é de tentar entender esse outro, de chegar nesse outro lado do mistério. Isso é desnudar, desvelar, abrir a cortina e ver o que tem além, enxergar o que tem além. É isso que está acontecendo nesse texto, tá bom? E aí, cada um vai para um lado, vida que segue. E é isso. Fica lacuna para a gente, como leitor, lidar com tudo isso. Vamos lá. Agora, o último conto da obra para a gente analisar. Aqueles dois, esse é o título, Aqueles Dois.
E embaixo é o subtítulo, História de Aparente Mediocridade e Repressão. Aqui o Caio já entrega, ele chega com 2 pés no peito mesmo, daquelas questões sociais que eu estava falando para vocês. A gente está pensando aqui na história do Raul, com R, e do Saul, com S. Rima, né? Raul e Saul rimam, dão jogo aí nessa poesia. A verdade, esse é o começo, não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição é o lugar onde eles trabalham, tá? Era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. Por que sabendo-se excluído? Se eu estou contando para você que aqui é um deserto de almas, eu falo aqui é um deserto de almas, é porque eu estou falando que você não é esse deserto de almas. A fofoca, a detração, esse falar mal do ambiente com outra pessoa, une as duas pessoas que estão falando. Vocês estão percebendo? Isso é um jogo de poder, um jogo político. E aí eles ficam muito amigos, muito próximos, eles entram para trabalhar no mesmo período e tal. E aí, o tempo é uma coisa que assusta, né? A gente vai perceber que eles vão ter um envolvimento pela proximidade. Eles vão trocar telefone, por exemplo, 6 meses depois. Mas nisso, gente, já tinha um burburinho ali, rolando na repartição. Por que o título Aqueles Dois? Tá vendo aqueles dois ali, hein? Sei não, estão fazendo alguma coisa. Visão de leitor, estavam? Não estavam. A princípio, não. Eu acho que tem vários pontos aqui para a gente pensar ainda assim numa narrativa que é lacunar. Porque assim, eles ficam muito amigos, eles têm interesses. Um tinha saído de um casamento de 3 anos frustrado, sem filhos, isso está dito no texto. E o outro tinha terminado um noivado. Então estavam os dois tentando a vida ali na cidade, entraram no mesmo emprego, na mesma época, tal, ficam amigos, tinham interesse em comum e eles vão se aproximando. Talvez por uma masculinidade tradicional desse tempo, eles não deixariam esse afeto acontecer. Aliás, não deixaram muito. O primeiro telefone vai ser trocado. Se você precisar de alguma coisa, eles conversavam muito, tá aqui, né? Os dois moravam sozinhos. E aí tem um momento no texto, mas isso o comentário da repartição já estava rolando a toda. Esses dois aí, estão se pegando. Esses dois, e imagina, não era só o comentário, que já não é pouca coisa, mas era também todo o juízo de valor que vinha. E aí tem um momento, sim, que eles vão se olhar e um vai falar para o outro, você tem um corpo bonito. Porque um foi dormir na casa do outro, mas não rola. Pelo menos o narrador não conta pra gente que de um envolvimento sexual, erótico sexual, né, no ato. Não tem. E tem um outro momento também que é um abraço muito bonito dos dois quando a mãe de um deles morre. E ele volta muito perturbado e tem um abraço ali que dura um tempão. O que também não configura, né? Porque você tem uma coisa de afetividade, cara. Você tem uma dor absurda que é de perder a mãe, depois de voltar, de ter que continuar a vida. É o luto. Luto é dor. O luto, inclusive, ele é saudável, porque ele tem que acontecer, porque depois do luto vem a saudade. Quando a gente ressignifica a dor de perder alguém, vem a saudade. E mesmo assim, quando isso está na memória, você pode recobrar e chorar e sentir falta, faz parte. E aí o chefe um dia vai chamá-los e vai demiti-los. Vai mandar embora. Porque afinal de contas, como é que uma empresa respeitada e de família como aquela poderia ter 2 funcionários daquele jeito? E eles são demitidos. Um deles meio que olha para baixo, o outro vai falar alguma coisa, mas o chefe ignora completamente e manda para a rua. E nós, como leitores, olhando para aquilo, a gente não acredita, porque primeiro é uma insinuação, a gente não vê nada acontecendo, e segundo, mesmo que tivesse acontecido, não justifica uma demissão, porque a sua vida privada não tem nada a ver com o seu campo de emprego. Ou não deveria. Por isso, e aí é interessante voltar lá para o título, História de Aparente Mediocridade e Repressão. É o exercício do poder. É o exercício do vigiar e punir, como diz Foucault. Eu vou vigiar aquilo que foge e vou punir aquilo que não me agrada. Porque eu tenho poder, sou chefe, né? Patrão.
E aí o conto termina da seguinte maneira: mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos nas janelas, a camisa branca de um e azul do outro estavam ainda mais altos e mais altivos. Essa expressão mais altos e mais altivos aparece várias vezes no texto, porque tem uma coisa deles que chama a atenção porque eles eram bonitos. Quando eles chegam na repartição, eles chamam a atenção pelo porte físico e pela postura também. Então eles eram altos e altivos. A altivez tem a ver com isso. Sabe aquela pessoa que você olha, ela confia nela, ela está andando, ela está firme de si mesma? Então eram esses dois. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai, alguém gritou da janela, mas eles não ouviram. Ouvir o que vem, aqui é interessante, né? Porque vem de cima, mas tem um sentido daquilo que vem de baixo, né? Porque fica aí, né? Fica aí na sua. O táxi já tinha dobrado a esquina. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Porque quando se ocupa da vida alheia, quando se ocupa do desejo alheio, das vontades, quando tira isso, o que sobra na tua vida? O que sobra de você? Que confronto é esse que quando você está preocupado com o outro, você não está encarando em si? É o medo, né? É o medo de se olhar. Então Caio convoca a gente a se olhar. Narração em terceira pessoa, tem uma suspeita então de uma relação. O texto indica uma condenação à postura de repressão dos vigilantes. Quem são os vigilantes? Quem tinha o poder, quem estava olhando ali de fora. A princípio há um moralismo velado, então aquela coisa, tem até amigos que são, mas, sabe aquela típica frase? Velado que ganha corpo e condena as personagens com base nas leis da mediocridade. Porque eles são condenados, eles são demitidos, tiram deles isso que se chama ganha-pão. Mas em certa medida no final do texto, que libertação, hein? Eles saem desse prédio, que tem até o corpo, né, de uma clínica psiquiátrica ou de uma penitenciária. Enfim, talvez eles ganhem a liberdade. O que acontece com eles depois? Não sei. Caio não conta. Eles vão embora. E a gente fica com a nossa materialidade da vida, a gente fica com a nossa experiência, com aquilo que a gente quer fazer. Bom, só para contar, a edição da Companhia das Letras, que é essa daqui, do Caio Fernando Abreu de Morangos Mofato, tem um pós-fácil, do José Castelo. E aí ele traz um texto relativamente longo, talvez mais longo que os contos do Caio Fernando Abreu, mas eu trouxe só um pedacinho aqui para a gente pensar. Confinados na cilada do autoritarismo, os personagens de Caio continuavam sem saber, fazia muitos anos, se a realidade seria meio mágica ou apenas levemente paranoica, dependendo da disposição de cada um para escarafunchar a ferida. São feridas que carregam ferimentos expostos, que não conseguem tratar nem compreender, sujeitos afetados por um mundo que os persegue em vez de acolher. É diferente, persegue, não acolhe, só acolhe o semelhante, aquele que é igual. Seres imobilizados, sobreviventes de uma história que insiste em lhes escapar. Entre o pavor e a alucinação, o limite é muito frágil. Ou talvez alucinar seja uma maneira, ainda que dolorosa, de não ceder. Gente, a literatura é uma espécie de alucinação. Você se coloca num outro mundo, você foge daquilo, você constrói uma outra possibilidade. É o vir a ser, é a possibilidade de florescer. São relatos de preconceito que não passa de uma estratégia para excluir e massacrar o outro. O outro que é visto quase sempre como ameaça e perturbação. Por que essa perseguição? Porque o outro é visto como uma ameaça, como uma perturbação.
A sexualidade, tantas vezes explícita, é ela também uma estratégia de sobrevida, né? É o prazer que pode se ter naquela situação de cassação das liberdades individuais, de inferiorização, de perseguição. Em certas situações, Caio parece nos dizer: só o sexo, ainda que transitório e triste, conserva a sensação elementar de existir. E com isso, meus caros, eu finalizo essa aula de morangos mofados. Eu espero que vocês leiam. Vai. Vocês estão ansiosos para o lanche, né? Mas enfim, eu espero que vocês leiam os textos, eles são muito bons, eles mexem com a gente, eles trazem uma carga simbólica muito intensa para a gente refletir sobre o que é vida, o que é literatura e essa possibilidade de resistir, insistir e, consequentemente, existir, tá bom? É isso.